um baiano corajoso, amigo fiel, firme em suas decisões e postura. Estes são alguns dos adjetivos que descrevem José Ramos Neto, o Doutor Ramos. Tudo começou no nordeste da Bahia, região do semiárido, na cidade de Valente, em 1948. Ele fez uma trajetória muito bonita na sua vida, iniciou os estudos indo, assim meus pais disseram, que eu era muito pequena, não me recordo bem, que levavam ele para Senhor do Bonfim de carro, de lá eles pegavam o trem. Eles, porque era ele e mais 2 ou 3 amigos de Valente, onde eles iam estudar no Colégio Marista em Salvador. Ingressou na faculdade baiana de medicina, com muito orgulho para nós todos da família. Lá para muito mais tarde, meu pai resolveu dar a ele um táxi para que ele se mantivesse ali da mesada. Ele era rapaz, tinha que viver a vida, curtir um pouquinho. Ele começava a rodar com táxi nas horas vagas da faculdade. Quando não existia aula, ele ia rodar de táxi. Antes de terminar a faculdade, ele foi convidado para ir para Eunápolis. Fizeram pesquisa lá na faculdade, qual era o melhor aluno, e ele foi destacado como o melhor aluno. O que é de tudo mais valioso e significativo é que a família Ramos conseguiu realizar seu projeto com sucesso, pautada na seriedade, na honestidade, na dignidade, valores estes arraigados das famílias Cunha e Ramos, as quais deram origem à atual família Ramos. Parabéns, família Ramos, descendentes de Dr. Ramos. Deus continue abençoando a todos vocês. A viagem foi uma aventura. Naqueles dias, na região de Eunápolis, não chegava ônibus. Para que ele mesmo conseguisse chegar, foi enviado para Salvador um avião teco-teco. Aqui existia, próximo a uma cidade chamada Itagimirim, onde de Itagimirim até Eunápolis tinha um atoleiro que chamava banha. Quando a gente entrava nessa banha, às vezes ficava 1 dia, 2 dias atolado. Então, eu contratei um aviãozinho, aqui existia um táxi aéreo de Adalberto Aviador, para ir buscá-lo em Salvador. E ele veio nesse avião. Dedicado, ele conquistou seu espaço e respeito profissional. Inicialmente precisava então se colocar um nome, porque o pessoal da roça gosta sempre de chamar o médico pelo nome. Então ele falou, meu nome é José, mas o meu cunhado também já se chamava José. Ele falou, então bota meu nome Neto. Eu sou José Ramos Neto, meu avô era José Ramos. Eu falei, mas Neto também é o sobrenome do meu cunhado, que ele chama José Moreira Cordeiro Neto. Então, 2 Neto não pode, 2 José não pode. Então, só existe Ramos. Então, vamos colocar seu nome Ramos. A princípio, ele estranhou. Ramos, meu nome Ramos? Mas não tem outro nome. Aí, mandei fazer as jaquetas, mandei fazer umas placazinhas, colocar na porta do consultório, Dr. Ramos, Dr. Ramos. Mandei fazer os blocos, inclusive colocamos Dr. Ramos. E o nome foi aos pouquinhos pegando e se tornou uma realidade. E em janeiro de 1973, ele iniciou sua carreira como médico cirurgião no Hospital Padre José Gualberto, onde ficou até 1975. Assim que chegou e começou a trabalhar, eu pude observar que se tratava de um excelente cirurgião, bom cirurgião. Mas aqui nós não tínhamos uma cirurgia todos os dias, então eu falei com ele que nós precisávamos ter uma outra especialidade. Qual seria? Eu falei enterologia. Enterologia? Sim, médico do interior, que faz de tudo um pouco, ortopedia, pediatria, ginecologia, anestesia. E ele então, dentro de pouco tempo, ele já se tornava esse excelente médico enterologista. Depois de algum tempo, ele resolveu se tornar autônomo, fez a sua própria clínica e se tornou independente. E um dia nós estávamos na praça
E aí ele parou o carro e começou a conversar com as meninas que estavam ali, as moças. E ali nós conhecemos. Começou ali o nosso conhecimento. Mas não de namoro, só de amizade ali. Né? Depois de um tempo que nós começamos a namorar. Namoramos muitos anos. Né? Depois nós terminamos, eu fui para São Paulo estudar. E aí ele estava começando a construir o hospital. E ele foi me buscar para casar, e aí casamos e viemos para Eunápolis. Tanto empenho, coragem e dedicação fizeram dele uma figura cada vez mais respeitada e conhecida. Por consequência, o convite para ingressar na política aconteceu. Ele como médico cirurgião, eu como bioquímico. Nossa amizade começou através de festas, de festejos, idas a Salvador, idas a Vitória. E essa amizade foi crescendo e chegando ao ponto de, inicialmente, um primeiro apoio político dele, a gente começou a apoiá-lo. Aí foi quando nós criamos o PDT, e ele era o compadre Zezito, o presidente, ele o vice, eu era o secretário-geral do partido. Aí com essa foi a nossa relação política, começou aí. Nós só conseguimos galgar uma vez a deputância estadual. E graças a Deus, foi durante esse período parlamentar e estadual, foi que nós conseguimos emancipar a cidade. Na década de 90, Dr. Ramos promoveu importantes avanços no hospital. O jornal A Região, de 27 de julho de 1998, destacou a modernização do HR, citando a nova ala, com laboratório clínico novo, salas de endoscopia, de radiologia, de laudos e de eletrocardiograma, unidade de queimados e, em destaque, uma UTI dentro dos padrões dos melhores hospitais do país. Logo no início do casamento, os primeiros 2 filhos, Regina Celi e José Ramos. Com 4 meses de casado, eu engravidei da Regina. Depois de 1 ano, eu tive José, porque eu engravidei da Regina. A Regina tinha 2 meses, então foi um filho atrás do outro. E o Rômulo, a gente deu um espaço. Eu consegui dar um espaço, né, contra a vontade dele. E depois que o José já tinha 6 anos, aí nasceu o Rômulo. E com 2 anos que o Rômulo tinha, nasceu a Vívia. Era aquele pai linha dura e cobrava muito, exigia muito, né? Ensinava aos meninos como é que tinha que ser, que a vida não era fácil, né? Porque tinha condições e que as coisas tinham que ser daquela forma, né? Então ele dizia que tinha que buscar, tinha que conquistar e que tinha que trabalhar, então, para dar valor às coisas. Mas ele sempre foi aquele pai que amava muito os filhos e pensava sempre no futuro dos filhos. Ele não pensava no hoje, ele pensava no amanhã. Unida, a família vivenciou momentos de dor com o avanço da doença do pai. Ele adoeceu e eu estive do lado dele, eu ajudava no hospital e cuidava dele. Eu tive que partir para o hospital quando ele adoeceu. Eu tive que administrar o hospital e cuidar dele. E cuidar dos filhos. O tempo que ele teve na doença, que ele sabia que era pouco tempo que ele ia ter, que era uma doença degenerativa, foi para organizar a vida, para que a gente não sofresse, que deixasse tudo organizado. E para a glória de Deus, ele deixou a nossa vida toda organizada, né? Até aqui nós temos vivido em união, é uma das coisas que ele pregava o tempo todo dentro de casa, vocês têm que ser unidos. No enterro, foi uma das palavras que eu disse, que ele deixava um legado de honestidade e de trabalho, e que os meus filhos pudessem seguir e continuar nesse mesmo pensamento que o pai dele foi e deixou. Dr. Ramos aprofundou-se na fé. E ele perguntou para mim: pastor Garcia, você fala que Deus salva, que Deus cura. Tanta gente morrendo. Eu digo: é verdade, você tem toda a razão, é verdade. Aí eu fiz essa pergunta para ele: doutor Ramos, o senhor é médico, um paciente vai no seu consultório, vai se consultar,
o senhor passa o medicamento para ele fazer a receita, se ele não tomar o medicamento ele será curado? Ele disse, não. Aí eu citei Oséias 4,6, que a palavra de Deus diz assim, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento e rejeita, Deus também rejeita nós e os filhos, nossos filhos. E ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, ele lá em Salvador, eu aqui em Nápoles na época. E depois que ele veio, nós continuamos trabalhando junto, orando, buscando, ele começou vindo à igreja, foi vindo aos poucos e começou a congregar. E depois foi batizado. Nós estávamos na fazenda dele, quando ele partiu, foi no dia 12 de outubro, dia das crianças, quando ele partiu. Então nós sofremos muito com a partida dele, mas a família, a gente continua sempre intercedendo por a família. Essa é a história de um homem que deixou um grande legado aqui na cidade. E deixou uma família consolidada, família abençoada. O amor, a união e o trabalho são alicerce consistente e eficaz na construção familiar dos Ramos. Essa é uma história sem ponto final, mas de prevalecimento. Nela não cabe fim, mas sempre haverá reticências.